Olá, hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, que são os fatores de risco que levam ao infarto agudo do miocárdio. E vamos procurar falar de uma maneira bem simples, para que todos possam entender. Infarto agudo do miocárdio é o que nós chamamos de infarto do coração ou ataque cardíaco. E para entender melhor essa situação, o que é o infarto agudo do miocárdio, nós vamos dar o exemplo de uma horta de uma fazenda, ou que exista em um sítio, aí no fundo do quintal da sua casa. Imagine essa horta, ela recebe uma irrigação através de uma mangueira calibrosa, essa mangueira divide em 3 mangueiras médias, e essas mangueiras médias dividem em mangueiras finas. E cada mangueira fina tem na sua extremidade um pequeno aspersor. Quando a mangueira é ligada, a água passa pela mangueira calibrosa, pelas mangueiras médias, pelas mangueiras finas e toca os aspersores irrigando a horta, dando vida a essa horta. Então vamos imaginar que ocorra uma obstrução em uma dessas mangueiras. Vai faltar água naquela ponta correspondente onde aquela mangueira irriga. E a pessoa vai ter que resolver rapidamente aquele problema, porque senão vai acontecer o quê? A água vai parar de chegar naquele ponto, aquela parte da horta vai morrer por falta de água. A mangueira do coração, que irriga o nosso coração, o músculo do coração, são as artérias coronárias. As coronárias são as artérias, são as mangueiras que irrigam o músculo cardíaco, que levam para esse músculo o oxigênio, os nutrientes, a glicose, para que esse músculo possa contrair, possa mandar sangue para todo o nosso organismo. E ele só consegue fazer a sua contração se ele recebe esses nutrientes, o oxigênio e também a glicose, dentre outros. Então você imagine essas artérias do coração. Nós temos a artéria calibrosa, ela se divide em artérias médias e depois se divide em arteríolas, que são bastante finas. De forma que toda a área do coração é coberta por essas artérias. Imagine então uma obstrução na artéria proximal, na maior artéria, antes das divisões. É uma divisão, é uma obstrução fatal, porque todas as outras artérias deixarão de receber sangue, todo o coração, o músculo cardíaco deixará de receber sangue, e esse coração entrará imediatamente em falência, a menos que haja um atendimento ultra rápido que possa provocar desobstrução dessa artéria. Se uma artéria média for obstruída, vamos supor 3 artérias médias, obstruiu uma, aquela área correspondente àquela artéria média também vai deixar de receber sangue e vai entrar em sofrimento. E se não tiver um tratamento rápido, vai morrer também essa área. E essas outras 2 áreas continuarão funcionando. E se uma artériazinha bem pequenininha, que chama arteríola, for obstruída, aquela parte pequena do coração também vai deixar de receber sangue e vai ser obstruída e vai ter um infarto naquela pequena área. O importante é que, seja um infartozinho pequeno ou seja um infarto grande, todos eles são perigosos, porque tem um potencial fatal muito grande. O infarto maior, pela extensão de provocar uma falência cardíaca e uma morte súbita. O infarto pequenininho, porque pode provocar uma arritmia e também uma morte súbita. E é tão grave a situação que tem estatísticas que falam que até 50% dos infartos matam já na primeira hora. Então isso dá para você entender a gravidade e a importância de um atendimento, de um pronto atendimento médico, de um SAMU que funciona bem, de pronto-socorro que funciona bem. E mais importante que isso, ou tão importante quanto isso, é você saber prevenir quanto aos fatores de risco que levam ao infarto. É você eliminar ou equacionar esses fatores de risco, diminuindo, logicamente, a condição, a possibilidade de ter um infarto. Então, o que nós vamos falar hoje é exatamente sobre isso. A prevenção, o controle ou a eliminação desses fatores de risco. E vamos falar de cada um deles, com bastante tranquilidade, para que você possa entender. São vários fatores de risco, não vamos dar prioridade a esse ou aquele, esse é mais importante ou esse é mais importante, porque todos, na somatória, são importantes. E vamos começar pelo diabetes. A diabetes é quando a glicose, o açúcar, está alto na corrente sanguínea. O açúcar é um nutriente importante para o corpo humano. Quando
o açúcar baixa, a taxa do açúcar baixa no sangue, você começa a ter hipoglicemia, começa a suar frio, começa a ter sonolência, a pressão cai e você pode até desmaiar. Mas quando a taxa de açúcar está alta e permanece permanentemente alta, o tempo todo sempre alta, acima de 150, de 160, em algumas pessoas até acima de 200, isso também é extremamente perigoso. Porque esse açúcar no sangue, esse excesso de açúcar no sangue, que a gente chama de diabetes, pode levar ao entupimento das pequenas arteríolas que existem no cérebro, que existem nos olhos, no pênis, nos rins, nas pernas, nos membros inferiores e também no coração. Você imagine um sangue com bastante açúcar. É como se fosse um melado que você faz na sua casa com açúcar e com rapadura. Você põe a mão lá dentro daquele melado, quando você tira, ele está pregado na sua mão. É até difícil de tirar, você tem que lavar com muita água. Então imagina isso dentro do coração. Esse excesso de açúcar no sangue vai obstruindo, vai pregando nas artérias, vai ocluindo essas artérias, provocando essas lesões que eu falei com vocês, dos olhos, de outras partes do corpo, inclusive do coração. E o diabetes é uma situação controlável. Você controla com medicamentos e controla com as mudanças de hábitos de vida, com hábitos de vida saudáveis, com alimentação correta e com prática de exercícios. Então esse é um dos primeiros fatores de risco. Outro fator de risco que nós vamos falar é a dislipidemia, que é a alteração dos triglicerídeos e a alteração do colesterol. É quando a taxa do colesterol ruim está alta. Eu não gosto desse termo colesterol ruim, porque este colesterol, chamado ruim, o LDL, quando ele está nas taxas normais, ele é importante para o nosso corpo. Ele participa da formação dos hormônios, ele participa da formação das paredes celulares, das paredes dos vasos sanguíneos. Ele é um elemento importante na estrutura do nosso organismo. Mas ele passa a ser nocivo quando ele já está em alta quantidade. Por exemplo, acima de 130 em pessoas normais, acima de 100 na pessoa diabética ou acima de 70 na pessoa que já teve um risco coronariano. Aí ele passa a ser perigoso, porque o LDL alto, ele forma na parede das artérias, logo um pouquinho dentro da parede das artérias, um lago de gordura, chamado lago lipídico. E esse lago lipídico vai crescendo e pode romper, como se fosse uma espinha que você rompe no seu rosto. Quando rompe, forma aquele coágulo de sangue. Então, quando esse lago lipídico rompe dentro de uma arteríola, uma artéria do coração, uma coronária, o que vai acontecer? Ele vai formar também um coágulozinho de sangue lá dentro, um trombo. Esse trombo pode aumentar e ocluir aquela artéria, ou esse trombo pode romper e vai caminhando pela artéria, pela corrente sanguínea, formando um êmbolo, e entupir uma artériazinha pequena, formando um infarto, interrompendo o fluxo de sanguíneo, interrompendo o oxigênio e os nutrientes, a glicose para as células do miocárdio, ajusante daquele vaso sanguíneo. Então, o controle do colesterol passa a ser importante por causa desse fator. Outro fator de risco que nós vamos falar agora é a questão da idade. Antigamente as pessoas falavam que infarto era coisa de gente idosa, acima de 50 anos, acima de 60, acima de 70, e hoje nós vemos que não é verdade. A gente vê muitos jovens de 34, de 35, de 38, de 40 anos de idade infartando, pelos hábitos de vida, pela obesidade, pelo excesso de estresse, pelo excesso muitas vezes, de drogas ilícitas, por hipertensão arterial, por não ter hábitos de vida saudáveis. Então, infelizmente, o jovem já não está mais isento dessa situação de infarto. A questão da mulher. A mulher, antes da menopausa, normalmente antes dos 50 anos, ela tem a proteção hormonal. Então, ela infarta menos do que o homem. Isso tem mudado essa relação. Porque hoje a mulher continua tendo essa proteção hormonal, mas ela está no mercado de trabalho, muitas vezes tendo 2 jornadas de trabalho, mais a jornada de trabalho em casa, muitas vezes extremamente estressada, com hipertensão arterial, com obesidade, porque não faz atividades físicas. Então, ela acaba tendo fatores de risco elevados e correndo risco também de infarto, mesmo antes dos 50 anos, mesmo tendo a proteção hormonal. Dos 50 aos 60 anos, a mulher iguala a mesma quantidade de infarto que o homem tem, a mulher também tem, porque ela perde a proteção hormonal. Mas ela pode dizer o seguinte: mas eu tomo hormônio, eu faço reposição.
A reposição hormonal ela é importante para a questão da libido, para a questão de manter a umidade vaginal, para a questão de manter uma melhor elasticidade da pele, mas ela não interfere no fator de risco coronariano. Ou seja, mesmo tendo a reposição hormonal, você tem, a mulher, a partir da menopausa, passa a ter um fator de risco coronariano semelhante ao homem. E a partir dos 60 anos, a mulher já passa a ter mais possibilidades de infarto do que o homem. Então, são essas as situações dos fatores de risco em relação à idade. Outro fator de risco que nós vamos falar agora é a hipertensão arterial. É muito comum, mas muito comum mesmo a pessoa falar assim: a minha hipertensão é silenciosa, eu não sinto nada, então não tem necessidade de tratamento. Olha, a hipertensão, ela é danosa em qualquer situação. Ela é perigosa em qualquer situação. Ela pode lesar um vasinho do cérebro e provocar um infarto cerebral, um derrame cerebral. Como ela pode tensionar a parede das artérias do coração, ela pode tensionar essas paredes e provocar o quê? Rotura nessas paredes. E essa rotura pode facilitar a formação de trombos e facilitar o infarto do miocárdio. Portanto, a hipertensão arterial é um fator de risco também para o infarto agudo do miocárdio. Outro fator de risco, o sexto no caso, é o tabagismo. Mesmo passivo, mesmo você não fuma, mas seu companheiro fuma. Você não fuma, mas está num ambiente que todos fumam. Então você, como fumante passivo, você tem risco coronariano também, porque a nicotina, ela diminui a elasticidade das artérias. As artérias que são elásticas, que pulsam, essas artérias, elas se tornam rígidas devido à nicotina. E com essa rigidez facilita a ruptura dessas artérias e facilita também a formação de placas dessas artérias, consequentemente é um fator de risco coronariano. Outro fator de risco coronariano é a obesidade, principalmente a obesidade central, aquela grandona aqui ó, na barriga. 102 centímetros a mais para os homens e 98 centímetros a mais para as mulheres. E associa essa obesidade central alteração na glicose, alteração nos triglicerídeos, no colesterol, alterações na pressão arterial, o sedentarismo, uma alimentação irregular, o estresse. A obesidade, então, é um fator de risco coronariano também que pode levar ao infarto. Outra coisa são as drogas ilícitas. Começando pela cocaína, pelo crack. Vocês não imaginam a quantidade de jovens que a gente atende em pronto-socorro, na faixa de 28, 30, 30 e poucos anos de idade, infartado, e quando você vai ver a origem do infarto, as artérias estão isentas, está tudo normal. O que é? Uso de cocaína, uso de outras drogas ilícitas. Mas eu quero falar especificamente sobre uma droga que é muito comum no brasileiro, muito comum no mundo inteiro, é o álcool. O álcool, quando você toma moderadamente, uma taça de vinho, quando eu falo vinho, eu estou falando vinho bom, não estou falando aquela mistura de álcool com açúcar, com xarope, e que fala que é vinho. Estou falando vinho tinto, de primeira. Beber moderadamente, ótimo. 2 latinhas de cerveja por dia, por vez, esporadicamente, ótimo, não tem problema nenhum. Uma dose de cachaça de alambique, aquela cachaça boa, não cachaça de coluna, mas uma cachaça destilada boa, bom também, uma dose apenas, mas quando a pessoa bebe para entornar o caldo, bebe igual um gambá, igual um guacho, quando a pessoa emenda sexta-feira, sábado, domingo, emenda direto, ela aumenta o seu risco coronariano, porque ela aumenta o potencial de arritmia, ela eleva a sua pressão arterial, acaba elevando o seu peso, aumenta o risco coronariano. Ou seja, se sabe beber, beba. Se não sabe beber, evite. O fato é esse. Vamos falar sobre o fator de risco hereditariedade. É muito comum a pessoa falar: meu pai teve infarto, minha mãe teve infarto. Tem que saber a idade. Se o pai teve infarto com 70 anos, se a mãe teve infarto com 70, 70 e poucos anos, o risco é menor. O risco é sério quando o pai teve infarto com menos de 55 anos e quando a mãe teve infarto com menos de 65 anos. Aí passa a ser um risco coronariano que tem que ser levado em conta. Ou seja, aquela pessoa tem a predisposição, então tem que se cuidar mais. Outra coisa é o sedentarismo. Terrível. Terrível. Quando a pessoa chega no consultório e fala que é sedentária, chega a doer nos ouvidos. Porque o sedentarismo, ele leva a todos os outros fatores. Ele ajuda na elevação do colesterol, ajuda na elevação da glicose, ajuda no estresse.
O sedentarismo ajuda na elevação da pressão arterial. Então, é uma situação, um risco coronariano que tem que ser combatido. É a questão do sedentarismo. E não adianta a pessoa chegar no consultório e falar assim, olha, doutor, eu quero fazer todos os exames, eu quero fazer o check-up, eu quero fazer o teste ergométrico, o eco, o colesterol, o triglicéridos, eu quero ver como que eu estou. Aí você vai ver, essa pessoa já fez todos esses exames no ano anterior. Aí você pergunta, você está fazendo atividade física? Não. Você está alimentando corretamente? Não. Você fuma? Fumo. Você é estressado? É. Então, para que você quer fazer de novo os exames que você já fez no ano passado, se você não mudou seus hábitos de vida? O mais importante de ficar fazendo exames é ter atitude, é mudar um hábito de vida. E o sedentarismo é um hábito que tem que ser mudado para diminuir o fator de risco coronariano. Por último, a questão do estresse, que é o mal do século. Tem pessoas que são permanentemente ligadas em 330. Acordam em 330, vão dormir em 330. E durante a noite sai de 330 e vai para 220. Nunca chega em 110. Nunca está na situação normal. Esse estresse, essa loucura toda de trabalho, de excesso de atividades, de excesso de preocupações, muitas vezes fazendo de um copo d'água tempestade, essa situação leva à liberação de adrenalina de forma permanente no corpo e a pessoa está sempre com pressão alta, sempre com taquicardia, sempre com o corpo ativado, ou seja, é um fator grave de risco coronariano. Dito todos esses fatores de risco, a gente vai analisar todos como um grupo, um conjunto. Quantos fatores de risco você tem? Quais são mais elevados, quais são menos elevados, quais são mais sérios, quais são menos sérios? E a gente faz então o risco coronariano. Quantos mais fatores de risco, pior é a situação. Quanto mais graves esse fator de risco, pior a situação. Se a pessoa fuma 2 maços de cigarro por dia, tem colesterol alto, tem hipertensão, tem triglicerídeos altos, tem diabetes, é sedentária, é estressada, o fator de risco está lá em cima. Mas se a pessoa só tem hipertensão arterial e não tem os outros sintomas, fácil. Controle a pressão, o fator de risco vai estar lá embaixo. Importante dizer também que todos esses fatores de risco você não consegue mudar. A sua hereditariedade, você não consegue trocar seu pai e sua mãe. A sua idade, se você tem 50 anos, você não consegue puxar para 30. E o seu sexo. Tirando isso aí, todos os outros fatores de risco você consegue eliminar ou controlar. Então é sobre isso que nós vamos falar. Como evitar essa questão, como esses fatores de risco, como erradicar esses fatores de risco. A primeira coisa de tudo é a consulta de rotina. O médico vai estratificar quais são os seus fatores de risco. Estratificados os fatores de risco, você tem esse, nós vamos eliminar. A primeira coisa indicada é o quê? É a atividade física, é a prática regular de esportes. Porque através da prática regular de esporte, olha só, vou repetir de novo, através da prática regular de esportes, de atividades físicas, você consegue baixar a glicose, baixar o colesterol, normalizar sua pressão arterial. A atividade física produz endorfinas, produz serotonina, você vai diminuir o seu estresse, ou seja, tudo de bom. Então, a primeira atitude é essa. Esta é a primeira atitude. A segunda atitude, a dieta equilibrada. Alimentar, meus amigos, não é comer para empaturrar, não. É comer para saciar. Ou seja, é uma alimentação saudável. Procurar um nutricionista, procurar uma médica nutróloga, evitar doces, açúcar em excesso, ingestão exagerada de gorduras, fazer uma alimentação com mais fibras, com mais frutas, com mais vegetais, com carne magra, com cereais integrais. Nada que te impede, no final de semana, aquela picanhazinha com aquela cerveja com seus amigos. Basta você saber equilibrar a situação. Muito importante também é o controle da pressão arterial, que já vai começar pela alimentação correta, pela perda de peso e pela atividade física. Por último, o medicamento é manter o peso ideal, é parar de fumar, e se faz uso de drogas ilícitas, parar com esse uso de drogas ilícitas, parar ou diminuir o uso de bebidas alcoólicas e, por último, evitar o estresse. É difícil o famoso no estresse, mas tem que ser evitado. E não adianta falar assim, ó, eu vou imaginar até você rindo, não, doutor, para mim evitar meu estresse, basta colocar 10 mil na minha conta. Resolve meu problema de estresse. Não é isso. Eu conheço empresários que administram 2, 3, 4 empresas e que não são estressados. Acordam de manhã cedo, faz 1 hora, 1 hora e meia de atividade física,
e vai administrar a sua vida com equilíbrio. O que pode, pode, o que não pode, não pode. Ou seja, tem equilíbrio. E conheço empresários que têm muito dinheiro e que são extremamente estressados, só falta arrancar os cabelos com a mão. Entendeu? Conheço pessoas que não têm uma condição financeira boa e que são extremamente estressados, e conheço pessoas que não têm condição financeira boa e que são equilibrados, e têm uma vida tranquila, sem estresse. Então a questão do estresse é uma questão de hábito de vida. Enfim, o que eu quero dizer para você é que construir um ambiente saudável, construir uma vida saudável para você, para nós, é extremamente importante. Porque quando a gente constrói essa vida saudável, nós refletimos na nossa família, nós refletimos nos nossos amigos, no nosso grupo social. As pessoas passam a ver, olha, poxa, como que ele melhorou, está mais alegre, está mais tranquilo, está mais equilibrado. Isso tudo com as mudanças de hábito de vida, com as mudanças saudáveis de hábitos de vida. Então, dessa maneira, eu tenho certeza que você vai conseguir diminuir o seu risco coronariano, e você só terá a ganhar com essas mudanças. Correto? Eu quero dizer para vocês que o próximo vídeo vai ser sobre hipertensão arterial, e vários outros colegas virão aqui no canal Saúde Humanitas falar sobre outros temas, medicina esportiva, falar sobre prevenção de câncer de mama, próstata saudável, falar sobre depressão, sobre ansiedade, prevenção de doenças alérgicas, sobre artrose, sobre obesidade. Ou seja, o canal Saúde Humanitas vai estar sempre focado em uma situação: a prevenção. Prevenir é sempre melhor do que tratar. Então, todos os tópicos aqui do nosso canal Saúde Humanitas vai estar sempre focado na prevenção. Então, se você gostou do nosso bate-papo, das informações que nós passamos, você dê o seu like aí, inscreva no canal Saúde Humanitas, compartilhe com seus amigos e esteja ligado nos próximos vídeos. Ok? Um abraço a todos.